Oi gente, tudo bom? Eu sou Paula Leal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma droga muito usada no tratamento da obesidade, que é a sibutramina. Eu resolvi fazer esse post porque muitas pessoas me pedem para falar sobre sibutramina. Com o passar aí do tempo eu vi a necessidade de falar, já que eu percebi que tem muita dúvida a respeito disso. Eu acho que essa curiosidade toda em torno da sibutramina ocorre porque é uma das drogas mais usadas e mais acessíveis do ponto de vista financeiro também hoje. Depois que a Anvisa proibiu as anfetaminas, os derivados anfetamínicos, a sibutramina acabou obtendo um espaço maior aí dentro da prescrição médica no tratamento da obesidade. Eu queria só deixar bem claro que eu friso muito essa necessidade, né, dos pacientes emagrecerem com dieta e atividade física, sempre em primeiro lugar. Mas existem casos onde realmente o paciente não consegue, né, emagrecer sozinho. Eu sempre gosto de falar muito para as pessoas que eu considero a obesidade como realmente uma patologia, uma doença. Pior ainda, é uma doença que está virando epidemia na nossa população. Obesidade não é um desvio de caráter, como muitas pessoas pensam. Ninguém é obeso porque quer, porque acha legal ser obeso. Existe aí alterações comportamentais, ambientais, psicológicas, genéticas, né, que são extremamente significativas, hormonais em alguns casos, numa minoria dos casos, mas elas existem e todas elas devem ser muito bem analisadas. Então nunca encare a obesidade como simplesmente um desvio de caráter, como uma pessoa vagabunda que não quer emagrecer porque não quer fazer dieta. Não é bem assim que as coisas funcionam. E falando por esse prisma, por esse ponto de vista, como em se tratando, né, a obesidade de uma doença, a gente precisa levar em consideração que para tratar uma doença a gente precisa de algumas drogas. E hoje eu vou falar de uma delas, que é a sibutramina. A sibutramina, gente, na verdade, quando ela foi estudada, quando foi lançada na década de 80, ela não foi lançada para o tratamento da obesidade, ela foi lançada para o tratamento da depressão, porque ela é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, o que acontece? Ali na fenda sináptica, a gente tem neuroreceptores que vão onde a serotonina vai se ligar para exercer as suas funções. A gente tem junto com a droga, né, no caso a sibutramina, ela vai inibir que alguns receptores que fazem a recaptação dessa droga na fenda sináptica atuem. Então vai sobrar muito mais serotonina ali naquela fenda sináptica, né, naquela transmissão de um neurônio para outro. Sobrando mais serotonina, a pessoa ela vai ficar mais tranquila. Então, quando foi lançada a sibutramina, ela foi lançada para o tratamento da depressão. Só que eles começaram a perceber que essas pessoas que usavam sibutramina, elas começavam a emagrecer. E aí você já viu, né? Eles já aproveitaram o gancho e lançaram a sibutramina, né, na década de 90 como um remédio, um remédio em bula realmente para o emagrecimento. Quem que deve usar sibutramina? Para quem que a gente deve prescrever sibutramina? Para aqueles pacientes que são obesos, que têm um índice de massa corporal acima de 30 ou um percentual de gordura muito aumentado, uma síndrome metabólica, e que não tenham nenhuma contraindicação para o uso da droga, ou que tenham um índice de massa corporal acima de 27, mas com comorbidades. Então, aquele paciente que ele já está pré-diabético, que ele já está começando a desenvolver algumas patologias relacionadas à obesidade. Então, esses pacientes têm indicação de usar sibutramina. Então, se você é uma mulher que quer casar magrinha, está com 3 quilos acima do peso, você não tem indicação de tomar sibutramina, você tem indicação apenas de fazer dieta e exercício físico, tá? Então, sibutramina é uma droga para a gente usar, para a gente tratar a obesidade. Existem algumas contraindicações para a sibutramina. Tá? A sibutramina, ela mexe, como eu falei, ela inibe a recaptação de norepinefrina também. Então ela tem alguns efeitos muito parecidos com efeitos de anfetaminas, taquicardia, boca seca, dor de cabeça, aumento de pressão arterial, prisão de ventre, né, que é a constipação intestinal, insônia. Então, a gente tem que analisar muito bem o perfil do paciente para saber se ele pode ou não usar sibutramina. Então, por exemplo, se chega um paciente no meu consultório que não dorme, que tem insônia à noite,
eu vou ter que pensar bem antes de passar a sibutramina para ele. Se eu tenho um paciente hipertenso, descontrolado, eu tenho que pensar bem antes de passar a sibutramina para ele. Se eu tenho um paciente que já teve um episódio anterior aí de AVC ou um infarto agudo do miocárdio, eu também tenho que realmente pensar bem se vale a pena passar sibutramina para esse paciente. Ou se você percebe que aquela menina ou aquela mulher está te buscando, que tá realmente num peso mais ou menos legal, mas está querendo perder umas gordurinhas ali, está querendo tomar sibutramina, a gente precisa perceber bem esse desvio comportamental. Será que não se trata de um caso de bulimia ou início de anorexia nervosa? Então é o que eu falo, gente, não existe regra. Cada paciente é único, o tratamento tem que ser totalmente individualizado. Para quem que você nunca vai passar sibutramina? Para pacientes que têm contraindicações absolutas para o uso da droga. Então, é o que eu falei, pacientes que têm problema cardiovascular muito sério, arritmia cardíaca, paciente com histórico de anorexia nervosa, de bulimia, paciente hipertenso descontrolado, aquela mulher que tem uma prisão de ventre, daquela brava, que não vai no banheiro de jeito nenhum, você pode ter certeza que a sibutramina vai prender mais ainda o intestino dela, aquele paciente que sofre de enxaqueca, aquela enxaqueca grave, com várias perturbações visuais, que atrapalha todo o dia a dia dele, você não vai passar uma medicação que pode aumentar o risco de enxaqueca, o risco de dor de cabeça. Então você tem que realmente filtrar bastante, individualizar esse tratamento. Falando um pouquinho do custo, do risco-benefício da droga, né? As pessoas às vezes condenam um pouco. Mas você está tomando remédio para emagrecer, sua médica passou remédio para emagrecer. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que existe uma coisa chamada risco-benefício. Então você pega um paciente que está muito obeso e que está começando a desenvolver alterações relacionadas à síndrome metabólica, pré-diabetes, está começando a ter picos hipertensivos, está começando a ter problemas articulares, está começando a ter uma protrusão de vértebra, está começando a ter problemas, né, de coluna, sua qualidade de vida começando a ser comprometida. Eu acho que você precisa pesar uma balança se não vale a pena, de repente, você entrar com uma droga para ajudar esse paciente a emagrecer e ele não desenvolver essas patologias que podem se tornar patologias crônicas, né, que podem fazer com que esse paciente tenha que tomar medicação para o resto da vida e ainda ter algumas complicações, ou se vale a pena você usar droga. Então eu falo que dentro da medicina é tudo questão de risco-benefício, é uma balança. Você tem que tentar equilibrar isso aí. Só para poder esclarecer para vocês, gente, a sibutramina ela não é proibida no Brasil, tá? Ela foi proibida na Europa há algum tempo atrás por conta do índice alto das prescrições abusivas e muitas pessoas que tiveram problemas cardíacos, provavelmente pessoas que já tinham patologia de base e para as quais foi prescrita, né, a sibutramina. Então houve vários casos de problemas cardiovasculares. Na Europa eles resolveram realmente proibir a venda da medicação, mas aqui no Brasil, depois de várias idas e vindas, né, de várias polêmicas, ela ficou, só que ela ficou com algumas ressalvas. Então antes, para você comprar sibutramina, o médico tinha que prescrever num receituário branco, né? A receita era retida na farmácia, então era mais fácil, qualquer médico podia prescrever sibutramina. Hoje, para a gente prescrever sibutramina, a gente tem que ter um receituário azul do tipo B2, um receituário controlado, que a gente tem que mandar fazer especialmente para ela. Além do mais, a partir de 2010, eles começaram a colocar algumas vias de termo de responsabilidade para o paciente assinar. Então, além do receituário B2, o paciente tem que assinar o termo ciente dos efeitos colaterais que a sibutramina pode levar, que eu acho que é interessante. Então, já deu uma filtrada, o paciente não vai chegar no balcão da farmácia comprar sibutramina, não é qualquer médico não especialista que pode prescrever sibutramina, que existem aí algumas restrições. Então, só para deixar bem claro para vocês que sibutramina ela é liberada, é uma droga legal no Brasil, pode ser prescrita.
desde que dentro aí de toda essa legalidade, dentro de todas essas exigências da Anvisa, e que ela tem sim as suas indicações. Eu tenho vários pacientes que fizeram o sibutramina e que estão muito bem, estão conseguindo ir com a mudança, né, mental, de cabeça, aí, com a mudança de mente, manter o seu peso. Porque eu acho que nenhum remédio é milagroso, nenhum remédio vai fazer, pode ser a melhor droga do mundo, mas se você não quiser mudar, se você não mudar a tua mente, se você não mudar os seus hábitos de vida para sempre, você realmente não vai conseguir se manter magro. E eu acho que é mais uma arma aí que a gente tem para ajudar essas pessoas aí que tem tanta dificuldade, que sofrem preconceito, que sofrem dificuldades dentro da sociedade, né, que estão mais sujeitas a vários tipos de patologia. E a gente está aí para ajudar essas pessoas. Bom, gente, é isso. Falei um pouquinho sobre a sibutramina. Quero agradecer vocês por todas as dicas, todos esses vídeos que eu faço são com base nas dúvidas que vocês têm, então vocês acabam sendo os grandes colaboradores, né, dos meus vídeos, das minhas postagens, e eu tenho muito a agradecer a vocês. Um grande beijo e até a próxima!